Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Power BI. Meu nome é Karine Lago e hoje você vai aprender a diluir uma meta mensal diariamente. E esse vídeo vai em especial para o Adriano Christian, que me perguntou o seguinte lá no LinkedIn. Karine, quero uma ajuda sua. Eu tenho metas por mês e gostaria de organizar de forma que eu consiga diluir essa meta por dia e semana para comparar com a receita. A ideia é analisar semanalmente o alcance das metas mensais e dessa forma o Adriano vai conseguir acompanhar melhor o atingimento dessa meta. Como eu sei que essa também pode ser uma dúvida sua, vamos aprender juntos essa solução. Eu quero diluir uma meta mensal por dia. Então aqui no Power BI eu vou te mostrar primeiro os meus dados. Então nas metas eu tenho apenas o ano, o mês e o valor de meta. Tá vendo que eu não tenho informações diárias. Já na minha tabela de vendas é diferente. Nós temos os dias específicos dos pedidos realizados nessa empresa. Então eu tenho duas granularidades diferentes, o mês e o ano para a meta e os dias para as nossas vendas. E isso vai impossibilitar uma relação saudável entre essas tabelas. Então aqui eu tenho a tabela calendário, depois a vendas, e elas já estão relacionadas com a data do pedido. Mas para fazer uma relação entre a calendário e metas, nós temos uma pequena dificuldade porque a granularidade é diferente. Se eu tentasse relacionar ano com ano da calendário, vai aparecer um erro, entre aspas, na verdade é um aviso, dizendo que a nossa cardinalidade é muitos para muitos, porque eu tenho anos repetidos tanto em metas quanto em calendário. E nós não queremos fazer uma relação desse jeito, porque ela gera uma complexidade desnecessária no nosso projeto. E, além disso, eu não quero trabalhar apenas com ano e mês, na verdade eu quero o dia. E para solucionar esse problema, eu tenho dois caminhos a seguir. Posso fazer no DAX ou no M, ou seja, no Power Query. Eu já desenvolvi essa solução no DAX, mas hoje você vai aprender no M. Mas apenas para você não ficar curioso, a solução no DAX é essa daqui, e se você quiser aprender essa outra versão dessa mesma solução, comenta aqui embaixo. Karine, explica também no DAX que a gente quer saber. Mas voltando agora lá para o nosso modelo, eu quero realizar no Power Query, para isso vou clicar em transformar dados aqui na página inicial. Então cliquei uma vez, o Power Query será aberto e nós temos alguns caminhos para executar essa solução. Considerando feriados e finais de semana, ou seja, apenas dias úteis para diluir essa meta, ou não, ou diluir em todos os dias do mês. Para fazermos uma solução mais completa, eu vou mostrar aquela que dilui para os dias úteis, porque aí teremos que fazer uma modelagem adicional. Mas se você precisa para todos os dias do mês, quando eu estiver executando esse processo, eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer de diferente. Primeiro, focando aqui em como descobrir quais dias são úteis ou não úteis dentro do nosso projeto. Eu vou executar essa validação dentro da tabela calendário e eu já tenho importado uma tabela de feriados aqui, onde eu vou trazer para dentro da calendário. Se você não sabe onde pode obter essa tabela de feriados, eu busquei diretamente do site da Ambima, que é esse daqui. E eu vou deixar no primeiro comentário fixado abaixo, caso você queira pegar os feriados bancários. Mas se quiser feriados municipais, estaduais, vou deixar também um link do Laender, onde ele explicou nos detalhes como você pode utilizar uma API para buscar esses feriados. Aqui é bom porque os feriados vão até 2078, então você tem muitos anos aí sem precisar atualizar essa tabela. Mas voltando lá para o nosso Power BI, eu te mostrei de onde eu tirei essa tabela de feriados, importei normalmente, vindo aqui em nova fonte, depois pasta de trabalho do Excel, e agora, aqui em calendário, eu quero descobrir se esses dias são úteis ou não. O primeiro processo que eu vou fazer vai ser uma mesclagem com a tabela de feriados. Para isso, aqui na página inicial, vou clicar em mesclar consultas aqui do lado. E nessa janela, temos a tabela calendário selecionada, porque é ela que eu estou agora, e depois vou selecionar a feriados. Preciso informar para o Power BI quais são as duas colunas que conversam, que são essas aqui, a data e a data. Ou seja, aqui eu tenho duas informações semelhantes. Quando mesclarmos, ao pressionar OK, teremos uma table, que é um elemento que armazena uma tabela no Power Query, com essa informação daqui. Nesse dia 1/1 de 2016, foi um feriado de confraternização universal, e por isso temos uma linha nessa tabela. E já na segunda tabela, não tem nada, ela está vazia porque o dia 1 não foi um feriado. O que eu quero realizar agora é fazer uma exportação dessa tabela, onde eu vou trazer apenas o nome do feriado. Então vou tirar a seleção de todas as colunas e trazer os feriados, e remover esse use o nome da coluna original como prefixo. Pressionei OK, agora temos a confraternização universal aqui, vamos procurar o próximo feriado para ver se está certo? Mais para baixo, temos o Carnaval, que foi no dia 8/2 e 9/2, e assim por diante, teremos outros feriados aqui também. Descobrimos quando um dia é feriado, agora eu quero saber quais são os finais de semana. Para isso, vamos selecionar a data, adicionar coluna, depois data, dia
dia da semana. Esse processo vai utilizar uma função que se chama date.dayofweek, que vai retornar números de 0 a 6 de acordo com o dia da semana. E eu sei que 0 é domingo e 6 é sábado, mas se você quiser tirar a prova para ver se realmente é, vem aqui na data e lá em adicionar coluna, depois data, no dia, coloca o nome do dia. Dessa forma você vai ter certeza que o Power Query está te mostrando aqui é domingo 0 e sábado 6. Agora que você viu que essas duas informações aqui são os finais de semana, eu vou tirar esse nome do dia inserido, porque foi só apenas para vermos o nome do dia, e eu quero fazer uma validação lógica. Se tivermos algo escrito aqui em feriado, ou seja, quando é diferente de nulo, e se tivermos em 6 ou 0 na coluna dia da semana, quero que retorne que essa linha não é um dia útil. Caso contrário, é um dia útil. E para isso, vamos utilizar uma coluna condicional aqui em cima no Power Query, adicionando uma nova coluna no nosso projeto. Então, cliquei aqui, e agora vamos dar o nome de dia útil para essa nova coluna. E mais embaixo, o nome da primeira coluna que eu quero fazer essa validação vai ser no feriado. E vou fazer exatamente aquilo que eu te mostrei. No operador, eu quero que seja diferente de nulo. E se for diferente de nulo, ou seja, se tiver alguma coisa escrita, quero que retorne 0. O 0 vai ser a identificação que é um final de semana, ou seja, que não é um dia útil. Então eu vou utilizar dois retornos aqui. Quando retornar 1, será um dia útil, e quando retornar 0, não é um dia útil. Continuando a validação, adicionar mais uma cláusula, como nós já conversamos, em dia da semana, se for igual a 6, quero que retorne aqui na saída 0 também, e mais uma vez, no dia da semana, se for igual a 0, quero que retorne 0. Então, isso daqui é domingo e isso é sábado. No senão, se não for nenhuma dessas cláusulas, quero que retorne o número 1, indicando que sim, é um dia útil. Pressionei OK, temos o seguinte retorno, 0, 0, 0, porque aqui temos um feriado, um sábado e um domingo, mas abaixo temos 5 números uns, que corresponde à segunda à sexta dessa semana, e depois seguido de 2 zeros. Nossa lógica está correta. Tendo o dia útil aqui, eu vou transformá-lo para número inteiro. O próximo passo vai ser entender por que eu fiz essa lógica daqui. E para isso, vamos lá em metas e verificar aqui. Nós temos, por exemplo, esse valor de meta, que é de junho de 2016. Depois eu tenho outro valor de meta, que é para julho de 2016. E eu quero dividir, para diluir essa meta mensal por dias, eu quero fazer uma divisão dessa linha daqui pelo número de dias que eu tenho exatamente nesse mês e nesse ano. E aí você pode escolher fazer a diluição por todos os dias desse mês, que no caso será 30 dias, ou então utilizar uma lógica talvez mais apropriada para o seu negócio, caso ele não funcione nos finais de semana. E foi por isso que nós criamos aquela coluna de dia útil. Então vai depender da sua necessidade específica. Prosseguindo com o desenvolvimento, como é que eu descubro quantos dias úteis eu tenho exatamente nesse mês daqui? Eu vou utilizar uma função chamada table.rowCount para contar quantas linhas nós temos aqui na calendário. Só que para isso eu preciso agrupar nessa granularidade, que é de ano e mês. E como a calendário ela precisa existir nesse formato, eu vou duplicá-la. Na verdade, eu vou até referenciar para ficar mais leve o nosso projeto. Então, cliquei com o botão direito em calendário e depois referência. Vou dar o nome de quantidade de dias. E aqui eu quero realizar um agrupamento dessas informações por ano, mês e dia útil. Se você não precisa dessa solução com os dias úteis, basta utilizar apenas o ano e o mês. Ou então fazer um agrupamento por outra informação. Aqui em data, em mês, você também poderia utilizar quantos dias tem nesse mês, caso a necessidade não seja com dias úteis. Mas, como estamos fazendo a solução completa, vamos clicar aqui em página inicial, depois agrupar por, e eu quero agrupar por ano, vou adicionar em avançadas mais uma coluna aqui, que será por mês, e aqui embaixo vou dar o nome de tabela para a nova coluna que será criada, onde essa operação retornará todas as linhas. Só que eu não quero apenas o ano e o mês, eu quero também o dia útil, porque aí teremos um agrupamento de todos os dias do ano e do mês que são úteis e que não são. Então, vou selecionar aqui dia útil. Então, no final, ficamos assim, ano, mês, dia útil, tabela e todas as linhas. Vou clicar em OK e teremos o seguinte retorno. Para o mês 1 de 2016, nós temos apenas duas linhas, porque eu tenho o dia útil 0 e 1. Aqui teremos agrupado todos os dias que não são úteis, considerando a confraternização universal, e todos os dias 6 e 0, e mais abaixo temos o 1, que significam dias úteis. Então são os dias 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai. Como eu quero considerar apenas dias úteis,
Vou selecionar o dia útil e tirar o 0, que sabemos que são os dias que não são úteis. Agora eu tenho apenas uma linha para o mês 1 de 2016, mês 2 de 2016 e assim por diante. O próximo passo será contar quantos dias eu tenho aqui nessa tabela, que é basicamente quantas linhas nós temos nela, porque aqui a granularidade é diária. Então eu vou selecionar adicionar coluna, depois coluna personalizada, e no nome da nova coluna eu vou chamar de quantidade de dias, e mais embaixo vamos chamar a seguinte função, table.rowCount. Essa função vai pedir apenas uma tabela como argumento, e onde que nós temos uma tabela? Exatamente nessa coluna daqui, chamada tabela, porque eu que dei esse nome para ela. Então, vou selecionar 2 vezes nas colunas disponíveis, fechar o parênteses da table.rowCount, pressionar OK, e agora descobrimos que no mês 1, em 2016, temos 20 dias úteis, depois 19 dias úteis e assim por diante. O próximo passo vai ser trazer as informações de data também, porque eu preciso saber quais datas são consideradas como dias para distribuir essas metas. Então, para essa tabela, vou clicar nessa expansão e vou trazer a coluna de data e depois pressionar OK. Agora, com essas informações, podemos, por exemplo, excluir essa dia útil, porque ela não é mais necessária, ela foi utilizada apenas para distribuir esses valores, e na quantidade de dias, vou transformar esse ABC123 para número inteiro. Com essa informação em mãos, agora podemos ir para a tabela de metas e realizar a divisão desse valor de meta para a quantidade de dias úteis que temos aqui no mês 6 em 2016, considerando inclusive feriados. E para isso, aqui na página inicial, vou novamente mesclar consultas, então cliquei, e teremos primeiro a metas, vou selecionar a quantidade de dias e temos uma chave composta para fazer essa relação. Eu tenho o ano e o mês e o ano e o mês aqui embaixo. Para que essa mesclagem funcione, eu vou selecionar a ano e segurando a tecla Ctrl, vou selecionar o mês. Automaticamente teremos esse 1 e esse 2 do lado do ano e do mês, dizendo que nós selecionamos nessa ordem. E vou obedecer essa mesma ordem para selecionar aqui embaixo. E agora temos os mesmos números aqui na ano e mês de quantidade de dias. Vamos pressionar OK, teremos uma nova tabela mesclada com as informações da quantidade de dias apenas para esse mês aqui de junho de 2016. O próximo passo vai ser expandir essas informações e selecionar apenas aquelas que nós queremos. Eu já tenho a ano e o mês aqui dentro dessa tabela, então eu vou tirar a seleção de tudo e trazer apenas a data e a quantidade de dias. Pressionei OK e temos esse resultado. Agora o processo será a divisão desse valor de meta para a quantidade de dias que temos em cada um desses meses. E, consequentemente, cada um deles vai obedecer à quantidade de feriados e finais de semana que não consideramos. Para executar essa divisão, podemos clicar em adicionar coluna, coluna personalizada, e aqui eu vou dar o nome de valor de meta diária, e mais embaixo a fórmula será o valor de meta dividido pela quantidade de dias. Vou pressionar OK e temos o seguinte resultado. 393.000 foi dividido para o mês de junho para 17.904 para cada um desses dias. Finalizando essas transformações, eu vou alterar esse tipo do valor de meta diária para número decimal. Aqui eu posso retirar esse valor de meta, porque a totalização para cada um desses dias não é mais interessante. Então, removi. Se você quiser, pode retirar também a quantidade de dias, mas eu vou deixar. E o último processo que eu vou executar será clicar aqui na quantidade de dias e desabilitar a carga dessa tabela, porque nós utilizamos apenas para fins auxiliares para calcular a meta diária. Eu não preciso ter ela lá no Power BI. Então, desabilitei a carga, então ela ficou sem a marcação aqui, e vamos agora, na página inicial, fechar e aplicar essas informações. A nossa tabela de meta mudou completamente. Agora temos a granularidade exata da data. Isso significa que eu posso fazer uma relação saudável com a nossa calendário, e eu vou executar isso agora, clicando em data e puxando para calendário. Com essa relação pronta, temos a comunicação em todas as colunas que utilizarmos da calendário entre as tabelas de metas e vendas, e vamos executar o processo final de análise. Vou remover esse visual. Aqui em medidas nós já temos uma soma de vendas, vou criar a soma de metas. Cliquei com o botão direito, nova medida. Vou chamá-la de soma metas, que será igual a uma soma de VL meta diária. Fechar essa função, pressionar Enter. E agora, quando eu colocar aqui dentro desse visual, teremos a meta por ano, e se eu colocar outras informações, como por exemplo, qual é o nome do mês, se descermos a hierarquia,
Teremos os meses aqui e as metas distribuídas. Eu vou alterar a formatação dessas metas para ficar mais fácil e mais legível. Então, vou tirar aqui, colocar 0 casas decimais e o ponto para separar os milhares. 391 de vendas contra 393 de metas. E agora eu posso descer também para o dia, porque temos essa informação. Então, trouxe o dia aqui para a nossa matriz. Vamos descer em julho. E agora nós temos a distribuição da meta mensal anteriormente em cada um dos dias úteis de julho. Se eu quisesse realizar uma análise semanal, eu poderia, por exemplo, ir lá na página inicial, transformar esses dados. E aqui na calendário, eu posso simplesmente adicionar um campo de semana. Selecionei a data, adicionar coluna, data, depois semana, semana do ano. Vou vir na página inicial novamente, fechar e aplicar. E agora na calendário temos esse campo daqui de semana do ano. Vou trazer para cima do dia e ali na esquerda vamos analisar o ano de 2017. Na primeira semana do ano de 2017 tivemos a seguinte performance. Nas vendas, 794 e na meta, 757. Para finalizar com chave de ouro, vamos fazer uma divisão entre esses dois valores. Então, vendas versus meta será igual a divide da soma vendas contra a soma meta. Fechei a divide. Vamos posicioná-la como percentual, expandir um pouco essa matriz, trazer essas informações aqui para valores, vou minimizar 2016 e aqui temos exatamente quanto que na primeira semana do ano de janeiro de 2017 tivemos de performance, 104%, ou seja, fizemos 100% da meta mais 4%. E finalizamos assim essa solução de diluição das metas mensais para cada um dos dias úteis que temos nos meses. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e me fala aqui embaixo se isso resolve o seu problema, se você queria de outra forma. Inclusive, fazendo essa aula aqui, eu já pensei em diversas outras situações, como, por exemplo, considerar a sazonalidade de um mês ou de um dia e também fazer essa distribuição de acordo com pesos para cada um dos vendedores, supervisores e produtos. Se você se interessa por esses outros cenários, comenta aqui embaixo que talvez eu traga mais conteúdo sobre isso. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!